Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de chegar ao seu final de semana e sua mente, seu cérebro, tá tudo aí conectado para que você também possa ter um final de semana de desfrute, de celebração. E eu quero falar um pouco contigo sobre o teu cérebro, a tua mente, o teu futuro, a tua ansiedade, as tuas frustrações, medo, mas também da tua vitória. Então, se você quiser se conectar com essa frequência que vem lá do alto e poder aumentar a sua energia, é esse lugar que você precisa ficar. Mas antes, se não está inscrito no canal, se inscreve nesse exato momento. Já escreve aqui frequência, aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos, porque eu sei que vai ser uma grande mensagem. Primeira coisa que eu quero começar a dizer para ti é que o teu cérebro não é a tua mente. Você, se está aqui no canal, já ouviu isso muitas vezes. A nossa mente não se confunde com quem nós somos. Na realidade, se fôssemos pensar de forma muito simples, para que eu pudesse distinguir o que é mente, o que é cérebro, o que é sistema nervoso, eu te diria assim, que a mente é uma inteligência, o cérebro é como se fosse o computador e o sistema nervoso é como se fosse a tua máquina, aquilo que vai fazer você agir. Então, você tem a mente como uma escolha, você vai escolher para o bem ou para o mal, para cima ou para baixo. E a tua escolha sempre tem a ver com o teu passado, com aquilo que você viveu, com o que o teu cérebro conhece, com as histórias que ele se conta e com a perspectiva de futuro que você tem. O programa mental, que é o teu cérebro, o computador, também está alinhado com as suas experiências, com aquilo que você acredita, com aquilo que você teve de emoções, aquilo que gerou uma experiência dentro de você e você acreditou como verdade. E por fim, o sistema nervoso é a tua ação. Você precisa entender de uma vez por todas que você não é o corpo, você não é a sua emoção, você é uma inteligência suprema e invisível. E todo pensamento que passa pela sua cabeça, ela tem uma emoção que está ligada a ela. E é muito importante você discernir isso, inclusive eu digo que uma ferramenta muito importante, às vezes, é você anotar os pensamentos que você tem durante o dia. Porque isso materializa, tira da sua cabeça, você faz o processo de desidentificação, eu não sou meu pensamento, e ao mesmo tempo você tem clareza do que a tua mente está programada, qual é a tendência e quais são as escolhas que, pensando sobre isso, ela tende a ir. Então é muito importante que você saiba que o pensamento é carregado de emoção. Então às vezes você está triste, está desanimado, pode ter certeza que os pensamentos que estão rodeando não são pensamentos de um bom futuro, de algo legal, de uma boa perspectiva, é de peso, de medo, de dúvida, de cansaço, de frustração, de inquietude, insatisfação. Eu vejo muita gente satisfeita cada vez mais. Eu tenho grupos de mentoradas e eu percebo que cada vez mais, quando a gente entra nos grupos, é essa inquietude, essa satisfação, essa desconexão com o que já ganhou, o que já recebeu, e a gente já ganhou tanta coisa maravilhosa, a gente já recebeu tanto presente divino, e a gente acaba se desconectando. Por quê? Porque a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. A gente parece que nunca está no tempo atual, a gente sempre está num tempo que não é o nosso. Isso vai trazendo insatisfação, uma inquietude, uma frustração, e isso é muito perigoso. Então, por isso que eu digo que todo pensamento está ligado a uma emoção. E o pensamento ele é eletro, e a emoção é magnética. Então, por isso que a gente fala de uma frequência, de um campo eletromagnético, que o eletro seria o pensamento e a emoção seria magnético. Então, suas emoções, elas são sentidas aqui, pelo seu coração. E o coração, ele vai produzir esse campo magnético. E daí, tudo junto, pensamento com o coração, vai produzir um campo eletromagnético. E esse estado emocional que você tem vai criar uma vibração. E essa vibração que você tem vai atrair as coisas que está acontecendo hoje com você. Então, isso não é uma ficção, isso é real. Nós somos energia, tudo na natureza é energia. Então, se você está numa energia boa, você vai ver que as coisas vão fluir, vão acontecer. E quando você baixa a frequência, parece que tudo para, tudo fica estagnado. Por quê? Porque a sua vibração atrai coisas boas ou ruins. Então, você vai atrair qualquer frequência pela qual você opera. Então, se você estiver operando na alegria, na felicidade, na abundância, você vai ver mais disso. E se você estiver operando no medo, na dúvida, na insegurança, na ansiedade, vai vir mais disso. Por quê? Porque nós temos um poder criacional. Então, a nossa mente, ela cria matéria. Tudo que existe no mundo hoje foi criado a partir de algo que existiu primeiro na nossa mente. Então, a mente cria matéria.
Então, quando a gente olha para o mundo externo, as coisas que estão nos acontecendo, tudo isso externa, espelha o estado dos nossos pensamentos e das nossas emoções internas. Por isso que eu que tenho filha, né, eu tenho 2 filhas, eu fico muito atenta, né? Eu tenho uma que chama Lise e ela tende a ter um comportamento mais dispersivo em termos de bagunça, enfim. Então, quando seu filho está muito bagunceiro, as coisas estão muito bagunçadas, fica atento. Por quê? Porque dentro dele existe uma confusão, existe coisas para serem organizadas. E a gente fala de filho, mas com a gente também. Quantas vezes a gente chega, deixa tudo bagunçado e parece que, por mais que a gente se esforce, as coisas se bagunçam, elas saem do lugar. Por quê? Porque esse mundo externo ele vai espelhar muito o estado dos meus pensamentos, das minhas emoções. Então, a pessoa que está na abundância, na prosperidade, tudo está fluindo, o mundo interno dela tende a ser um mundo fluido, um mundo harmonioso. Então, você precisa definir a sua frequência de acordo com aquilo que você quer viver. Por quê? Porque você define sua frequência com a sua mente. Por isso que é tão importante você observar os seus pensamentos, observar as suas emoções. Por isso que a gente chama a mentalidade, né, que você tem uma mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade nada mais é do que a frequência daquilo que a sua mente quer e está se posicionando para ter. Porque às vezes a gente até quer uma coisa, mas vem coisas completamente diferentes daquilo que a gente quer. Por quê? Porque embora exista um querer, não existe uma mentalidade em consonância com aquele querer. Por isso que não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque a mentalidade tem que estar conectada com aquele odre pela qual vai ser colocado. E quando você se torna essa frequência, você atrai mais dessa frequência. E daí você começa a ter resultados, você começa a fluir, porque você agora é resultado dos seus pensamentos passados. Então, quando você diz assim, eu quero um futuro diferente, eu quero um futuro novo, eu quero ver as coisas fluírem, eu quero ver as coisas acontecerem, ainda não aconteceu. Então, para você mudar seu futuro, primeiro você tem que mudar os seus pensamentos. Isso não é balela, não é coach, não é autoajuda, isso é realidade. Se eu não mudo aquilo que eu penso, eu não vou conseguir ter aquilo que desejo. Por quê? Porque os meus pensamentos que vão guiar as minhas emoções e os meus comportamentos. Então, suas emoções, elas estão muito conectadas com aquilo que hoje passa dentro de você. E nós não fomos ensinados para olhar para dentro. A gente foi ensinado sempre para olhar para fora, para fazer. E quando a gente aprende essa mecânica de olhar para dentro, a gente vê que o que nos acontece é o fluxo e é o reflexo daquilo que está dentro de nós. E energia é movimento. Então você deve controlar, por exemplo, as suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções têm essa força criadora, atrai coisas para você. E as suas emoções foram dadas para que você possa manipular essa matéria. Então, por exemplo, você tem as suas emoções. As emoções você sente para que você possa manipular a matéria. E a gente vive, gente, é muito sério isso, a gente vive num mundo holográfico. O que é isso, um mundo holográfico? É um mundo que é projetado a partir daquilo que existe dentro de nós mesmos. Então, parece até um filme, na verdade, um joguinho, mas é real. O mundo é holográfico. Então, o que eu estou vivendo... Imagina uma pessoa que está no caos. Dentro dela está um caos terrível. Então, você é projetado de dentro de você. Então, você primeiro tem que mudar o teu mundo interior, daí você muda o mundo exterior. Então, às vezes você está aí desse outro lado, ouvindo o vídeo e diz assim, como que eu faço isso? É 2 passos, 2 dispositivos que são papum. Você tem que ter uma intenção clara, tem que ter uma emoção forte e uma ação persistente. Então, quando você tem esses 3 pontos, uma intenção clara, uma emoção forte e uma ação persistente, você começa a mudar a percepção sua de realidade. Por quê? Porque começam a vir coisas novas. Tudo que você quer já existe. Tudo que você deseja já tem aqui no universo. Você talvez não tenha experimentado, concorda comigo? Mas já tem. A abundância que você quer, a riqueza que você quer, o carro, a casa,
o emprego, o dinheiro, o saldo bancário está na mão de alguém ou está com alguma coisa, com alguma pessoa, já existe. Você só não experimentou, o que significa que existem inúmeras possibilidades para você alcançar isso. Mas você precisa entrar nessa frequência. Então, esses 3 dispositivos, eles são fundamentais. Pense sempre, pensamento, emoção e ação. E digo mais, pensamento, emoção, ação e palavras também. Porque as tuas palavras, elas são criacionais, elas têm força. Então, quando você muda dentro, você automaticamente muda fora. Percebe que é possível você fazer ainda desse ano o melhor ano da sua vida? Mas você precisa trazer essa consistência, essa clareza, essa intenção e não desistir, persistir até o final. Porque o nosso problema, gente, é que nós começamos e não terminamos. A gente começa e depois delega, a gente não vai até o final. Então vá até o final. Comprometa-se com o preço do sucesso. Ele é alto, mas ele vale a pena. Se você quer isso, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Escreve assim, ó, tá feito. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e compartilhe mesmo. Por quê? Porque quando você transborda, existe um transbordo que vem para dentro de você. A prosperidade que você não tem em razão daquilo que você não fez. Mas esse ano ainda você vai começar a fazer e a ter. Eu creio. Um grande beijo. Já curte aqui do lado e se inscreve se ainda não tiver inscrito no canal.